Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês. Vamos falar agora sobre pronome relativo. Presta atenção que isso daí é importante, cai muito em prova de concurso. Vamos dar uma olhadinha lá? Olha só. Então, acompanhe comigo. Primeiro, pronomes relativos são aqueles que apresentam nomes já mencionados anteriormente. Então, você vai observar que se eles já foram mencionados anteriormente, eles estão recuperando ideias. Isso daí é importante para uma questão de coesão, tá? Com os quais se relacionam. Introduzem orações subordinadas adjetivas. Vamos marcar isso daqui? Por quê? Porque eu quero que você se lembre, por enquanto, dessa relação. Toda vez que nós tivermos um pronome relativo, nós temos uma oração adjetiva. Então, quais são esses pronomes? Pessoal, eu quero que você preste atenção nas semelhanças entre eles. Vamos marcar? Olha só. Então, primeiro, pronome relativo que? O pronome relativo que, ele é, na verdade, o coringa dos pronomes relativos. Porque ele é o mais usado de todos, faz muita presença dentro de textos, tanto que devemos evitar um uso assim discriminado, tá? Ou seja, um uso abusivo do pronome relativo que. Porque senão a gente cai naquilo que eles chamam de queísmo na hora que você vai construir um texto. E é justamente por sua eficiência, tá, que ele aparece tanto. Pronome relativo que ele serve para coisas, seres, lugares e pessoas. Mas olha só, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Coisas, tanto ele serve para coisas, quanto o qual serve para coisas. Vamos mudando as cores. Seres, olha aqui, ó, seres e seres. Vamos mudando a cor. Quando eu falo de lugares, olha, lugar, lugar, lugar. Eu tenho 3 deles que servem para lugares e mais 3 deles que servem para pessoas. Isso é importante a gente destacar pelo seguinte: quando nós estivermos fazendo questões, vai ser muito comum que ele peça para que a gente substitua um pronome relativo por outro. Então a gente deve perceber essa possibilidade, perceber isso daí acontecendo. Vamos para o quê? Vejam só o exemplo. Esta é a aluna que me fez elogios. Então, aqui, ó, começa a minha chamada oração adjetiva, tá bom? Toda vez que eu identificar o pronome, logo depois eu tenho uma oração adjetiva. Então eu digo, esta é a aluna que me fez elogio. Pessoal, quem me fez elogio? A aluna. Tanto que você vai poder substituir na frase essa relação e dizer assim, a aluna me fez elogio. O meu que é relativo a aluna, tá bom? Por isso que é relativo, ele retoma essa ideia. Como a aluna é uma pessoa, eu poderia dizer, esta é a aluna quem me fez elogios? O quem não cabe aí, você vai ver que o quem precisa sempre de preposição. Mas, e a qual? Olha só. A qual? Toda vez que o que for substituível por o qual, a qual, tanto no singular quanto no plural, nós teremos pronome relativo. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa vai ser uma das cobranças, fiz um X aqui em cima, cortei o L, você vai ter que diferenciar o que é pronome relativo do que conjunção. Então, não se esqueça disso. Como é que eu sei que o meu que é um pronome relativo? Porque eu posso substituí-lo pelo equivalente o qual a qual. Tá bom? O quem, como eu disse a vocês, é sempre o quê? Preposicionado. Falei baixinho aqui, né? Falei comigo mesmo, ele é preposição. Preposicionado. Então vejam só. Como ele é sempre preposicionado, está aqui ele, olha a preposição dele aqui atrás. A minha oração começa aqui. Tá? Esta é a aluna com quem eu discuti. Pessoal, com quem eu discuti? A aluna. Então perceba que o meu quem é que pode ser substituído por aluna. A minha frase ficaria,
com a aluna discutir, ou discutir com a aluna, dependendo da ordem que você quer construir aí e propor, tá? Já que nós temos aqui a representação de pessoa, olha só, pessoa, 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 quer dizer que eu poderia dizer, esta é a aluna com quem, com que ou com a qual eu discuti. Falou, mas com que fica estranho? Pode ficar meio estranho, porque dá uma visão meio material para a figura da pessoa. Mas é pertinente, é possível. Não é a melhor escolha, mas é uma escolha aceitável e ele vai propor essa substituição. Tá bom? Pessoal, o qual, ele serve para quê? Ah, ele serve para substituir o quê? Não. O qual, ele tem a função de indicar um entre dois elementos de gênero ou de número diferente. Vejam, eu tenho aqui ó, o pai e tenho a aluna. Quando eu uso a minha frase, digo assim para vocês. Este é o pai da aluna com o qual eu discuti. Quando eu uso o qual, eu discuti com o pai. Quando eu digo, este é o pai da aluna com a qual eu discuti com a aluna. Tá certo? Então essa é a maneira de eu estabelecer esse tipo de relação. Se fosse a mãe, esta é a mãe da aluna com a qual eu discuti, perceba que eu teria uma ambiguidade. Eu não conseguiria dizer, este é o pai da aluna com que, com quem, ou, perdão, esta é a mãe, né? Vamos voltar para a mãe, vou escrever aqui, ó. Esta é a mãe da aluna. Veja só. Com que? Com quem? Ou com a qual? Em todas as circunstâncias, o que eu teria aqui seria uma ambiguidade. Então não poderia usar nenhum deles, tá certo? A não ser que eu dissesse assim, esta é a mãe das alunas. Agora sim, esta é a mãe das alunas, aí eu poderia dizer com a qual, porque nesse contexto eu estaria falando da mãe e não das alunas por causa do singular. Então eu diferencio também em número. Eu posso usar a mãe singular das alunas plural, esta é a mãe das alunas com a qual saí com a mãe. Esta é a mãe das alunas com as quais saí, com as quais discuti, eu estou saindo com elas, na verdade eu tenho que discutir, tá? Falou assim, eu estabeleceria essa relação. Perceba que existe um aspecto de relevo em tudo que nós estamos falando. A preposição determinada sempre antes é estabelecida pelo verbo que vem depois. Olha só. Quem determina a preposição que se antepõe ao pronome relativo é o verbo que vem depois dele. Sempre assim. Tá bom? Vamos lá? Continuando. Vamos dar uma olhadinha, então, agora na diferença, como eu disse a vocês, entre o que, conjunção integrante, perdão, pronome relativo, né? O que, pronome relativo, e o que, conjunção integrante. O que a gente tem que lembrar? Mais uma vez, que o que igual ao qual, a qual igual a pronome relativo. Do contrário, ele será conjunção integrante. Então, vamos lá. O fundamental é que vocês tenham coragem. Posso dizer o fundamental é o qual vocês tenham coragem? Não, porque eu não tenho nenhum referente anterior, então esse daqui é uma conjunção, letra A. Convém que todos passem por esses problemas. Dá para dizer convém o qual todos passem? Não? Perfeito. Então esse também é conjunção integrante. Estes são os obstáculos que foram superados. Posso colocar os obstáculos os quais foram superados? Posso. Estou me referindo aos obstáculos. Então aqui eu tenho pronome relativo. O jantar que você fez é repulsivo. O jantar
Qual você fez é repulsivo? Então ele está se referindo a jantar. É pronome relativo B. Foram reclamar do tempero que colocaram na salada. Foram reclamar do tempero o qual. Estamos falando do tempero, tá? E é o tempero, tá? Então o tempero colocaram na salada. Colocaram na salada o tempero. Então esse daqui é pronome relativo. E o último, é necessário que a obra seja concluída no tempo certo. Dá para dizer é necessário a qual a obra ou qual a obra? Não. Então esse é conjunção. Bacana? Importante perceber isso daí. Vamos lá. Pessoal, vamos trabalhar um pouquinho agora com o pronome relativo cujo. O cujo é um pronome que sempre vai estar entre dois substantivos. O cujo sempre estará entre dois substantivos. Tá? Depois dele, nós teremos sempre um verbo que determinará a preposição. Tá certo? Sempre será essa a condição de trabalho do pronome relativo cujo. Ele sempre faz o seguinte, ó, vamos simplificar aqui, ó, S, P, cujo, S, V. Então vejam só, ele concorda com o substantivo que vem depois dele. Segundo ponto, esse substantivo pertence a esse substantivo que vem atrás. Então ele dá a ideia de posse. E além disso, nós temos o verbo estabelecendo com a preposição a regência. Tá? Estabelecendo a regência. Então, sempre que eu colocar o cujo, ele vai ter que concordar com o substantivo que vem depois dele. Então, vamos fazer isso daí primeiro? Se eu tenho de colocar o cujo, olha, pode ver que eu sempre tenho dois substantivos. Pintor, jornalista, cantor. Tá? A relação sempre será as ideias do desenhista, o trabalho do pintor, as opiniões do jornalista, o nome do cantor. Por quê? Porque é a relação de posse. Tá? Primeiro vamos ver a concordância. Então eu tenho que colocar o quê? Não pude ver o desenhista cujas ideias as crianças gostam. Tá? A gente vê a regência no fim. Depois, gostaria de conhecer o pintor cujo trabalho a síndica se revoltou. Depois, opiniões, acabei de ler o jornalista, cujas opiniões, olha a concordância, a crítica fez alusão, e a mesma coisa, tá? Eu tenho aqui, comprei o novo CD do cantor, cujo nome ninguém lembra, acabei de conhecer o cantor, cujo nome ninguém se lembra. Agora é a hora da gente trabalhar a regência. Vamos mudar a cor. Vamos para o azul, tá? Pegar o azulzinho mais escuro aqui, que é esse mesmo. E vamos ver. O verbo que vem atrás agora, olha só, gosta. Pessoal, quem gosta, gosta de. Então, não pude ver o desenhista cujas ideias as crianças gostam. No segundo, ele se revoltou. Pessoal, quem se revolta contra algo. Pode ser o com, mas só que o com dá ideia de companhia, né? Então eu me revoltei com você, nós dois ficamos revoltados juntos. Então aqui se revoltou contra. Depois, é fazer alusão. Quem faz alusão a alguma coisa. Acabei de ler o jornalista, a cujas opiniões a crítica fez alusão. E olha a diferença aqui que eu chamo a atenção. Lembra e se lembra. Quem lembra, lembra algo. Então aqui atrás não vem nada. Comprei o novo CD do cantor, cujo nome ninguém lembra, mas sempre que o meu verbo for pronominal, ele pede preposição. Então, acabei de conhecer o autor, cujo o cantor... Acabei de conhecer o cantor,
cujo nome ninguém se lembra. Quem se lembra de. Então, acabei de conhecer o autor de cujo nome ninguém se lembra. Interessante? Então, vejam só, essa é a estrutura do emprego do pronome cujo. A gente continua falando de pronome relativo no nosso próximo bloquinho, fazendo alguns exercícios e percebendo a relação deles dentro da oração e o seu funcionamento. Não sai daí não que a gente volta